Bom, é evidente com as falas, né, que existe um investimento. Alguns falaram que não é mensurável, não tem um número, mas existe um investimento, e um investimento que tende a crescer. Algumas companhias mais antigas já fazem isso há mais tempo, né, companhias mais estruturadas. A gente sabe que essa não é a realidade de grande parte, né, das companhias brasileiras. Digamos que, e no mundo também, digamos que a gente tem algumas ações de poucos, não muitos, né? E que precisam ser, digamos assim, implementadas. Mas aqui, claramente, nesses exemplos, os investimentos existem e eles mostram também uma coisa fundamental. O Nassi falou de uma série de ações nos diferentes pilares, que é a necessidade de uma visão sistêmica, né? Quando você fala de ESG, você precisa pensar nessas questões integradas. Uma das coisas que a gente aprende nas ciências sociais, na sociologia, enfim, é que se tem uma coisa a qual a sociedade é mais fiel, as diferentes sociedades, são as suas tradições. E a gente sabe que as nossas tradições produtivas, tradições e os reflexos dessas tradições, elas não são tradições que estão alinhadas com essas agendas em geral. Então, o investimento para que se alinhe é muito grande, né? E a necessidade de ações estratégicas para que se alinhe é muito grande. Então, nesse sentido, eu queria perguntar a vocês também quais são, dentro desses pilares, os principais desafios que vocês acreditam. Aqueles que vocês já estão lidando com eles, mas aqueles que vocês veem como uma barreira importante de ser transposta, mas que ainda exige grandes esforços. E eu gostaria que, nesse momento, vocês tentassem pensar também no local. A gente está aqui em Manaus, a gente está na Amazônia, vocês tentassem pensar no local, nas comunidades, naquilo que a gente precisa pensar que é o desenvolvimento do local e das pessoas do local também. Então, a grande dificuldade, né, já citados por alguns aqui, é a própria questão da logística, né? Para a gente, assim, é uma dificuldade. Quando se fala em, por exemplo, dá um exemplo da caneta Bic, que vamos economizar, vamos colocar menos matéria-prima e tal, tudinho. Mas, no fundo, você transportando essa matéria-prima para mais... Você está transformando esse produto final para outro local. Então, isso, a gente tem aqui, conhece aqui, nós temos grandes fabricantes aqui de motos, de outros produtos que são realmente, produzido aqui e é transportado para outro local. Então, o desafio hoje para a gente aqui, ainda é a logística, né? Sim, a BIC como um todo enxerga a logística como esse grande desafio de transportar essa cadeia. É um pouco diferente do Denis ali, a gente acredita que a 319 ainda é uma solução, como você falou, realmente deve ser uma solução bem estudada, né? Mas no pilar da própria logística ainda vai ser um fundamental. O outro ponto realmente é a questão do conhecimento, né? Como foi citado aqui anteriormente, boa parte aqui do Amazonas, o povo desconhece que tem, tipo assim, você vai, vou falar de indústria, você vai, ver uma BIC, né? O cara vai na BIC, você não sabe que a BIC produz caneta de isqueiro, com a tecnologia que é. Né? O nosso companheiro Luiz Augusto aqui já conhece a BIC, né? Assim como tem o grupo da Honda, da Yamaha, já tiveram a oportunidade de visitar, você não acredita as máquinas, assim, o nível de tecnologia que tem. E vocês verem, assim, como é que isso tem que difundir isso para a comunidade? Né? O outro exemplo, bem dado também anteriormente, é realmente o nosso desafio é qual afetar as comunidades do interior. A BIC também está inicialmente estipulando um projeto de como afetar realmente essas comunidades. Né? Tem um estudo que a gente está fazendo com um grupo lá de Roraima, que a gente vai, assim que possível, vai estar divulgando isso, né? Mas realmente essa dificuldade de como ter acesso a essas comunidades. Então, não é evidente fazer isso. Né? Então, assim, mesmo a gente querendo fazer essa ajuda, a gente não consegue. Tem a ajuda da CEAM, tem a ajuda da própria Suframa, tem a Schneider também que está ajudando a gente a fazer isso nessa pesquisa de como ajudar essas ONGs, essas comunidades, mas realmente não é fácil. Então, eu citaria a logística e essa própria, não diria que falta de conhecimento, eu diria de abrangência mais das tecnologias e dos projetos que nós temos aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho do pilar social na Flex, e é onde eu vou colocar como um dos principais desafios. Dentro desse pilar, obviamente, né, nós temos ali na Flex uma população de pouco mais de 2.000 colaboradores. Mas quando a gente fala de 2.000 colaboradores, isso é mais amplo, né, porque você triplica, no mínimo,
né, que são as famílias impactadas, né, desses colaboradores. Então, quando a gente olha nesse pilar social, o primeiro ponto onde nós focamos nossas atenções é em relação ao desenvolvimento dessa população. Então, dentro da Flex, nesse pilar, nós temos uma plataforma de treinamentos obrigatórios, regulatórios, enfim, tudo aquilo que é necessário para que ele desempenhe a função dele, né, a atividade dele da melhor forma possível. Mas não, isso não só é suficiente. E quando você vai para um nível, né, o primeiro nível de operação, como é que a gente alavanca, como é que a gente ajuda esse primeiro nível, que tem o ensino médio, a transpor essas barreiras, né, de conhecimento, de evoluir, de se capacitar. Então, nós criamos um programa, e esse programa eu tenho muito orgulho de falar, que foi um programa criado aqui na Flex Manaus. A Flex é uma empresa global, com mais de 30 plantas espalhadas no mundo inteiro, quase 160 mil colaboradores. E esse programa nós desenvolvemos aqui, porque nós vimos essa necessidade e nós batizamos de Skill Up. Então, é um programa onde a gente capacita e vai trabalhando com o primeiro nível de operação. Então, quando ele entra, ele vai recebendo treinamento em atividades críticas, postos críticos, depois ele avança para conhecimentos mais específicos de melhoria contínua. Então, através do Lean e o Dojo, esses profissionais eles vão sendo capacitados e vão se preparando para novas oportunidades. E avançamos nesse projeto numa atividade que é extremamente crítica, que são os técnicos. Nível técnico é muito crítico aqui na região, os técnicos de reparo. Eu sei que o tempo está curto, mas eu queria destacar esses dois. Então, o ponto, né, de desafio é exatamente a capacitação. A gente vai evoluindo na questão tecnológica, a digitalização, automações, e cada vez mais, né, os profissionais eles vão precisando se especializar, né? As escolas estão aí, mas eu acredito que a demanda é muito maior do que as escolas estão colocando no mercado. Obrigada. Bom, falando rapidamente dos desafios, e eu posso falar da realidade que vivencio na Vision, né? O que eu posso colocar aqui é levar essas práticas ESG para a cadeia de valor, principalmente para os nossos fornecedores. Não sei como a realidade de outras empresas aqui, mas a Vision Amazonas decidiu ir atrás desse selo ESG pela Bureau Veritas. Não é uma coisa global, né? Nós decidimos que depois de 7 anos era a hora de ter uma certificação. Então, trabalhar com esses fornecedores para que eles também trabalhem essas boas práticas dentro das suas realidades, para nós é um desafio e tem sido um bom desafio, justamente como eu falei ainda há pouco, entender a realidade de cada empresa, como é que está, e acompanhar com eles essa evolução, esse avanço de questões. Então, para a gente é um desafio, está sendo proveitoso, porque a gente se aproxima, entende a realidade de cada um, mas, ao mesmo tempo, também a gente está ali, como é que eu posso dizer, cobrando, né? Vamos lá, vamos junto, né? Vamos atingir essas metas, a gente precisa desse retorno de vocês, porque eu acho que o mais legal do ESG é isso, é diferente, por exemplo, do que a gente vivenciou de uma ISO 14, de uma ISO 45, esse compartilhamento de ESG. Se vocês perceberem, a gente está tendo muito movimento de compartilhamento sobre práticas ESG. Eu acho que outras certificações, outros momentos não geraram tanto impacto como o ESG tem causado, essa necessidade de falar. Existe a realidade da Vision, existe a realidade da Flex, cada empresa aqui pode falar com propriedade da sua jornada, não é algo igual para todo mundo, né? É muito particular de cada cultura, de cada empresa, mas é algo que a gente vem querendo aprender. Acho que toda vez que a gente compartilha, a gente aprende um pouco mais. E falando em desafios, né, completando, relacionado à comunidade, a gente tem também alguns trabalhos que impactam a comunidade, o Vixins é um deles.
Dentro desses desafios, nossos colegas já comentaram muitos deles, né? Um grande desafio realmente é o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional dos nossos colaboradores. Esse localmente, né? Isso é algo que nós tivemos ondas aqui dentro da Zona Franca e agora estamos tendo uma retomada bastante forte nessa profissionalização. A empresa ela trata isso de uma forma diferenciada, trazendo isso também para a questão da inclusão, né? Então, hoje, eu tenho orgulho de falar que na nossa planta aqui de Manaus, 50% da nossa liderança é composta por mulheres, né? Então, algo que talvez há alguns anos atrás nós não conseguíamos ver isso com bastante frequência, né? Isso, temos diversas lideranças aqui também, colegas aqui que corroboram com isso também, como nós já evoluímos nesse tema. É um tema, a equidade é um tema que é um desafio, mas é um desafio que vamos superar. Logo não vamos mais falar sobre isso, né, porque isso vai estar naturalmente já indexado aí no nosso dia a dia. Iniciativas como essas ambientais que nós temos, obviamente que elas geram também despesas. Aí existe também várias interlocuções com os nossos órgãos locais, órgãos públicos, com relação a exatamente como tratamos, né, toda essa questão de resíduos, talvez até formas, né, de você ter o reaproveitamento do resíduo, algo que deve ser abertamente discutido. E dentro do contexto dos colaboradores, para desenvolvimento dos colaboradores, programas, né, de incentivo ao desenvolvimento deles e trabalhar também iniciativas como que nós criamos dentro da Electrolux aqui de Manaus, que é o Pessoas que Inspiram Pessoas, onde nós temos temas como trajetória de carreira e temas também de desenvolvimento humano dos nossos colaboradores, onde colaboradores da nossa organização se propõem a fazer palestras, a fazer treinamentos voltados aí a vários temas ali de desenvolvimento dos nossos colaboradores. Então, esse contexto aí, ele vai de acordo com o que nós também estamos fazendo, né, que é o nosso programa aí de relações com universidades, onde trazemos, né, os graduandos aí dessas nossas universidades. Fizemos até um evento ano passado que foi um hackathon, então convidamos os universitários a virem à nossa empresa, fazerem uma visita, e também lançamos a eles alguns desafios ali para que ao final da visita, né, depois de 8 horas ali dentro da nossa operação, interagindo conosco, eles puderam passar os resultados, né, do que eles viram como solução para esses desafios, né, e muitos deles com um depoimento ali bastante emocionado de nunca terem entrado numa indústria. Então, o programa que a Suframa hoje faz, né, que as empresas fiquem de portas abertas para a comunidade, é muito importante também, trazendo esse interesse e esse conceito também de formação que as indústrias precisam e que as indústrias estão dispostas, né, a também investir no desenvolvimento humano dos nossos colaboradores.